Olá, meus amicíssimos inscritos, cooperadores, membros, espectadores, haters que passam por aqui no nosso canal, trazendo para vocês um tema super polêmico, super esclarecedor e que com certeza vai dar o que falar. Entre o debate Jesus histórico e os evangelhos, agora nós temos na academia o debate As Cartas Paulinas ou As Cartas de Paulo e um Paulo histórico. O porquê nós estamos adentrando a academia brasileira? Primeiro, pelo debate público, incomodando, inclusive aqueles que, na falta de argumentos plausíveis, fundamentados, preferem apelar para o ad hominem. E sabe o que é mais feio, senhores? Sabe o que é mais feio e que isso me deixa muito chateado? É que se estes ad hominems fossem empregados por quem possua alguma formação acadêmica minimamente reconhecida, estava bom. Eu nunca fui aqui de menosprezar as pessoas por não deterem um título, um certificado, um diploma. Isso vocês podem constatar. Recebi aqui no meu canal pessoas que, inclusive, confessaram para mim que sequer chegaram dentro de um seminário de teologia, mas aqui no YouTube fazem um trabalho brilhante. Uma outra questão que eu quero deixar claro, eu sempre fui uma pessoa que admitia a crítica, assim como eu me dedico a fazer uma crítica metodológica, uma crítica deontológica a tudo que envolve a hipótese do Jesus histórico, aquilo que eu propalo aqui, que eu compartilho, também é passivo de crítica. E não importa se essa crítica virá de um leigo, de um aventureiro, de um pesquisador independente ou de alguém que possua determinada formação. Essa autora tem um artigo e um livro, que se tornou um livro, em que ela trabalha a construção do discurso e da intervenção teológico-política de Paulo na carta aos Gálatas. Agora, lembre-se, é claro que em alguns momentos a autora segue outras linhas e eu, claro, discordo de alguns pontos, mas culminamos para o mesmo conceito, é que o Paulo de Gálatas não é o Paulo de Romanos, isso é fato, e nem de Corinto. Ou seja, nós já não podemos chegar a esta definição. Mas a autora fala de um Paulo singular, um Paulo que assume uma postura como agente ativo da construção de uma teologia política muito séria. E eu faço uma crítica ao N.T. Wright, porque o N.T. Wright ele consegue ver judaísmo nas teologias, na teologia ou nas teologias paulinas. E eu refuto algumas de suas posições. Vamos lá. Vamos ouvir primeiro aqui o que ela vai falar a princípio sobre Paulo nas cartas aos Gálatas. Vem comigo. Historical circumstances of that era made Torah adherence tenuous among certain groups of writers. We can call this group of writers early Christians. Arguing often from Hebrew scriptures themselves, they provide alternative interpretations of those scriptures. They offer new. Ou seja, preste sua atenção. Lembra que as pessoas costumam dizer, eu sempre reajo assim, tá, gente? Porque, primeiro, como eu falei, eu tenho o material da autora, então nem preciso fazer uma tradução, até porque o meu inglês não é tão bom, mas eu, como tenho o material, vou mostrar daqui a pouco para vocês, posso já aqui, com muita segurança, falar, né? O fato de tanto Paulo, e por óbvio, isso é óbvio, né? Que os escritores Paulos estão bebendo de fontes distintas. Você consegue ver um Paulo em Atos muito misticista. Portanto, o Daniel Brasil, que eu trago no meu artigo, ele vê o Paulo transformado em Deus, um homem divino, vamos chamar assim, em um mago, em um milagreiro, em tudo que você possa imaginar. Já o Paulo das cartas vão se distinguindo de maneira bem distintas.
Mas algo há, de fato, como referencial para uma teologia reversa. Puta, ainda, eu acho que se falei teologia reversa, vocês devem pensar alguma coisa. Mas é isso aí. Onde é preciso uma crítica ao arcabouço teológico das mensagens veterotestamentárias, portanto, abarcando aquilo que as tradições anteriores fomentaram sobre perspectivas distintas de uma teologia política, onde existem salvadores, messias, um projeto de poder, o estabelecimento de um reino, uma manifestação, vamos dizer, de uma intervenção messiânica, catastrófica, a partir de propositura política. Então, é claro e é inegável que tanto os evangelhos quanto as cartas de Paulo, de alguma forma, trazem toda uma perspectiva de uma ideologia que já vinha sido anteriormente pensada, ou seja, um mundo imaginário coletivo judeu sobre determinadas questões. Porém, veja, para a formação do evangelho, você, na verdade, Marcos e Mateus, estão seguros de que é necessário utilizarem-se de símbolos claros do Antigo Testamento para constituírem e darem uma visão distinta da figura de Jesus. Esta figura que não existiu. Esta que é descrita com toda essa vestimenta, fato, não existiu. Mas espera aí, professor, se ela não existiu, e este Jesus que dizem que existiu? Este pior ainda, porque este, na verdade, só existe na imaginação de quem faz ideologia e não ciência. Porque é impossível você conceber a ideia, como falaremos de Paulo e não de Jesus propriamente, estou aqui como introdução, falando, que você acredite que pegaram um homem simples, um Zé Ninguém, esse Jesus é um Zé Mané. Esse que fomentam e dizem que é o cara histórico, que não é o tal real, que, portanto, o real é esse que estamos vendo, que está dentro de toda uma dimensão simbólica, clara, miticista, mítica, entende? Totalmente referencialmente simbólica, é este que está ressignificativa e representativa. Então, os evangelhos, lembre-se bem, que estão sendo escritos muito posterior aos pensamentos, vamos chamar de um pré-Paulo, um pré-paulino. Veja, seguem caminhos distintos. É por isso que aqui no Brasil, meus parabéns ao doutor Oswaldo Luiz Ribeiro, ele chegou à conclusão de que quem lê Paulo não chega aos evangelhos, quem lê os evangelhos não chegam em Paulo. E é fato. E isso por uma razão óbvia. Claro, simples. Agora, pior é que nós temos disputas sérias, absurdas, de tradições paulinas de um Paulo, que não é um Paulo, é um agente, claro, contratado pela estrutura dominante que comanda e tem o poder de intervir nos processos de formação social, uma nova paideia greco-romana, e não mais judaico-romana, como vinha se tentando fazer. Por isso, os evangelhos são respostas, na verdade, contrárias às perspectivas do próprio Paulo. Por isso que quando você ler as cartas paulinas, portanto, usei o plural, você não chega aos evangelhos, você não chega aos mínimos atos teológicos, religiosos, políticos, sociais do cara chamado Jesus, seja ele qual for em qualquer evangelho. Tá entendendo? Então, primeiro, é fato que este Paulo de Gálatas, ele precisa fomentar, e o N.T. Wright cometeu um absurdo, eu vou mostrar aqui, ele precisa fomentar toda uma desconstrução de conceitos judaicos sobre uma teologia histórica judaizante que tenta impedir o crescimento de um movimento que vai, vamos usar o termo, se cristianizar na perspectiva do Império Romano. É aí que está o cerne. É você achar que existe judaísmo
em Paulo.